Continuando o nosso estudo de integrais de superfícies de campos vetoriais, nós vamos caminhar em direção ao último grande teorema da disciplina, que é o teorema de Stokes, que trata desses mesmos temas. O teorema de Stokes é uma espécie, ele é muito parecido com o teorema de Green, só que você imagina o teorema de Green no espaço. Ao invés de você ter uma região plana e a integral do rotacional no interior da região e uma integral do tipo trabalho no bordo, imagina que essa região não é plana, que ela é uma superfície. No fundo é isso o teorema de Stokes. Imagina que ao invés de fazer o que nós fizemos no teorema de Green, plano XY, uma região com o bordo percorrido no sentido anti-horário, e a gente fez a integral dupla do hot igual à integral de linha, lembra que era isso? Integral em D do hot F escalar K igual à integral de P dx mais Q dy. Era isso que era o teorema de Green no plano. Imagine esta região aqui não plana mais. E sim, aliás, eu desenhei o XY em perspectiva, porque agora eu vou pensar assim. E vou adaptar este resultado para esta situação. Vai continuar sendo a integral do hot. Só que não vai mais ser uma integral do hot sobre uma região plana D. Vai ser a integral do hot sobre uma superfície, que está aqui. Antes, no Green, eu fazia o produto escalar pelo versor normal K. O K era um vetor perpendicular ao plano XY. Agora não vai mais fazer sentido pegar o K. Por que seria o K? Sabe com quem que eu vou fazer o produto escalar? Pelo versor normal unitário. Você fala, tem duas possibilidades. Sim, nós vamos ter que discutir isso. Mas então aqui no teorema de Stokes isso aqui vai ser N. Essa integral vai ser sobre o bordo da superfície. Mas o que é o bordo de uma superfície? No caso plano, era muito simples entender o que era o bordo da região plana. E quando eu tiver com uma superfície, o que vai ser o bordo? O bordo vai ser essa curva Lembra que no teorema de Green tinha um sentido de percurso? Aqui era sempre o K, e aqui tinha um sentido de percurso anti-horário. No espaço não faz mais sentido falar em anti-horário. Imagina uma curva fazendo todo um vai e vem no espaço. O que quer dizer horário ou anti-horário? Não faz mais sentido. Então nós vamos ter que discutir qual é o sentido de percurso do bordo. E não é mais plano. Então eu não vou falar de P dx, Q dy. Eu vou falar de P dx, Q dy, R dz. O teorema de Stokes é isso. Na verdade, isso aqui eu poderia ter escrito F dr. Agora, há muitos ingredientes para se entender. Então eu vou começar a caminhar em direção a isso, discutindo o que é bordo, o que é orientação de bordo, como é que fica no teorema de Stokes esta relação que eu tenho duas orientações possíveis para a superfície e dois sentidos de percurso possíveis para a curva. Como é que eu vou compatibilizar isso? Entender todos esses ingredientes é fazer o teorema de Stokes. A primeira providência vai ser entender o que é bordo de uma superfície. Então, o objetivo é chegar aqui, nesse teorema, mas eu vou agora começar a dar os passos, que é uma extensão natural do teorema de Green. Basta pegar o teorema de Green e jogar para o espaço. Tudo bem? Começar com o conceito de bordo. O conceito de bordo de uma superfície é um conceito muito técnico. Nós não vamos abordá-lo na sua complexidade matemática maior. Eu vou fazer, na verdade, uma apresentação para que vocês identifiquem o bordo, mas, de um ponto de vista conceitual, o que eu vou fazer é uma noção intuitiva de bordo. Vou explicar como é que você identifica o bordo de uma superfície. Um ponto importante é que haverá superfícies que não terão bordo. E além de identificar o que é bordo, nós temos que identificar quando, e ter certeza disso, quando que uma superfície não tem bordo. E quando ela tiver bordo, quem é o bordo da superfície. As superfícies que a gente trata, a maior parte das vezes era uma superfície parametrizada,
com um domínio no R2, uma imagem no R3. Nós estávamos o tempo inteiro trabalhando com superfícies parametrizadas assim. Lembra também, já no teorema de Gauss, e mesmo no caso de fluxo, muitas vezes a nossa superfície não tinha uma só parametrização. Muitas vezes a gente trabalhava com uma superfície que era a colagem de várias superfícies parametrizadas. Por exemplo, nós já fizemos exercícios em que nós calculamos o fluxo sobre a superfície de um cubo. A superfície de um cubo é formada por 6 faces coladas. Então, nem sempre a minha superfície é o resultado de uma única parametrização. Muitas vezes eu estou pegando diferentes pedaços de superfície e grudando. Vou ter que lidar com isso também nessa minha definição. Tá? A ideia primeira que passa pela cabeça da gente é que o bordo da superfície seria a imagem do bordo da região domínio. Você olha o domínio, vê quem é o bordo no domínio e vê isso vai ser o bordo da superfície. Num desenho como esse, se eu imagino uma superfície que tem um domínio, uma regiãozinha, e que eu jogo por uma parametrização para uma superfície com essa cara, sim, é o bordo aqui que vem parar no bordo aqui. Essa é a primeira ideia. Mas nem sempre é assim. E é isso que a gente vai ter que entender. Eu vou fazer vários exemplos mostrando o que acontece. Por exemplo, só para vocês já irem aguçando a intuição, quando a gente faz um cilindro, a gente coloca o θ de 0 a 2π, o z de 0 a a, e a gente cola isso pela parametrização usual do cilindro, e isso vira uma superfície com esse formato. Sabe o que acontece quando eu parametrizo o cilindro? Acontece o seguinte: esta curva vem parar aqui. Esta curva, essa reta, vem parar aqui. E essas duas são identificadas numa coisa só. A parametrização do cilindro faz isso com o retângulo. Qual? E aí, quem é o bordo do cilindro? Sabe quem vai ser o bordo do cilindro? As duas curvas que eu desenhei em amarelo. Essas duas que vão ser reunidas, que vão ser colapsadas, deixarão de ser bordo. Então, não é verdade que o bordo da superfície é a imagem do bordo. Ele pode ser menos do que a imagem do bordo. Então, é com esse conceito que a gente vai lidar. Então, vamos começar a dar os primeiros passos. Como eu disse, eu vou dar uma ideia bem intuitiva do que é o bordo. É muito chato descrever uma definição matemática formal e não acrescentaria nada para nós. Nós queremos ser capazes de fazer os cálculos das nossas integrais. É importante que vocês fiquem seguros em identificar o bordo. Então, vou fazer 3 comentários sobre o bordo. Primeiro, o bordo da superfície, lembra que eu chamo de S a imagem, certo? Eu tenho no domínio UV uma região, a parametrização joga isso no espaço XYZ, e eu chamo de S a imagem da parametrização. Certo? Então vamos lá. O que eu tenho que identificar quando eu quiser falar no bordo da superfície S? Primeiro, o bordo de S é formado por curvas regulares Lembra que curvas regulares são curvas que têm vetor tangente? Curvas regulares são curvas diferenciáveis. Então, o bordo é formado por curvas regulares por partes. Eu posso ter um quadrado no bordo, que são curvas regulares por partes.
Uma coisa que então eu elimino quando eu escrevo essa frase. Se um monte de pontos forem todos parar no mesmo ponto, se o bordo aqui colapsar num ponto só, não é bordo. Porque não é uma curva regular, porque se ela for constante, se todos esses pontos do bordo, imagine que a minha parametrização pega essa superfície e grude todos os pontos do bordo. Se grudar todos os pontos no bordo, a função que manda esse contorno neste único ponto é uma função constante, porque está mandando toda uma região num ponto só. Função constante tem derivada zero, não é regular. Então o meu bordo tem que ser formado por curvas mesmo. Eu estou eliminando vértices. Um vértice isolado não pode ser bordo. Tipo o que acontece num cone. Pensa num cone, tem um vértice isolado. Aquilo não é bordo. Segunda coisa que eu quero que tenha no bordo. As curvas do bordo têm que ser percorridas uma única vez. O bordo é formado por curvas regulares por partes. As curvas do bordo são percorridas uma única vez. E terceira coisa. O bordo da superfície é formado por curvas que certamente vêm do bordo da parametrização. Mas pode ser menos. Eu não crio componentes de bordo, a não ser que elas já venham do bordo da parametrização. Então, o bordo de S, eu vou procurar contido na parametrização calculada no bordo do D. É esse exemplo que está aqui. O bordo do cilindro tem duas curvas. Se eu olhar a imagem do bordo do domínio, a imagem do bordo tem 4 curvas. 2 circunferências e 2 segmentos, ou um segmento percorrido 2 vezes. O bordo vai ser só as 2 curvas amarelas. Ele é menor do que a imagem do bordo. Mas eu não invento componentes de bordo. Agora, isso não é uma definição rigorosa, é uma ideia intuitiva do que é bordo. E eu vou agora explorá-la para que a gente faça uma série de exemplos e identifique nesses exemplos o bordo. Aí eu vou dar a resposta precisa, para cada exemplo eu vou dizer exatamente quem é o bordo. E o que eu quero é que vocês, a partir desses exemplos, fiquem capazes de, num novo exemplo, ser capazes de identificar o bordo. Então vamos começar a fazer uma lista de exemplos que vão ser referências para o que vocês vão fazer. O primeiro exemplo não tem nenhuma conta, eu só vou colocar esse desenho como um exemplo, para fixar bem a ideia intuitiva. Qual que é a ideia intuitiva? A ideia intuitiva é essa. Eu tenho um domínio, o V. Quem é o bordo da região D? O bordo da região D é essa curva. Então eu vou escrever aqui bordo de D. O que a parametrização faz com este domínio plano? A parametrização traz esse domínio. Então, essa é a ideia básica, que o bordo eu trago para o bordo. Agora vamos ver todas as sutilezas que podem ocorrer. Pode ser mais sofisticado do que isso. Então vamos começar com o segundo exemplo, o cilindro. Exemplo 2. Eu tomo no domínio um retângulo em que uma variável é θ de 0 a 2π, a outra variável é z de 0 até uma altura a, e eu faço um cilindro de raio que vai ser constante, então ele não aparece no domínio da parametrização. Observe que a parametrização é z de 0 a e θ de 0 a 2π. Qual é a parametrização que a gente faz usualmente do cilindro? X igual a R cosseno θ, Y igual a R seno θ, Z igual a Z. Essa é a parametrização usual de um tronco de cilindro, com R fixo. Quando eu faço R variável, ficam 3 variáveis e ficam as coordenadas cilíndricas no espaço tridimensional. Quando eu fixo R e vario θ e Z,
θ de 0 a 2π, z de 0 a a, qual é a imagem desta parametrização? A imagem é um cilindro de raio R e altura A. Estão enxergando o cilindro? Então vamos ver o que acontece com o cilindro. Fixa o z igual a A e deixa o θ variar de 0 a 2π. Quando você fixa o z igual a A e o θ varia de 0 a 2π, você tem uma circunferência no nível A. Olha para essas fórmulas. R cosseno, R seno, R é fixo. Fixa o z igual a A e deixa o θ variar. Você tem pontos no nível z igual a A constante e a circunferência de centro na origem raio R, no nível altura A. Então isso dá esta componente. Quando você fixa z igual a 0, a mesma coisa, só que com os pontos no nível 0. Circunferência de centro na origem raio A no plano XY. Todo mundo enxergou essas duas curvas? As verticais são obtidas fazendo o quê? Fixo θ igual a 0 e deixo o z variar. Quando eu fixo θ igual a 0, o x fica constante igual a r, o y constante igual a 0. E o z varia de 0 a A. Mas o x fixado igual a r significa este segmento. E quando eu fixo θ igual a 2π, repete o valor de x, repete o valor de y, aqui fica r, aqui fica 0 e aqui varia de 0 a A. É o mesmo segmento na imagem. Isso não faz parte do bordo. Quem que é o bordo do cilindro? O bordo do cilindro é formado por duas curvas, duas circunferências. Essa circunferência em cima e essa circunferência embaixo. Então, o bordo do cilindro é formado por isso e por isso. Esfera. Já vou colocar um exemplo bem agudo. A esfera. Vamos ver o que acontece com a esfera. A esfera, vocês se lembram que a gente parametriza com dois parâmetros. Foi a parametrização mais comum que nós fizemos, né? Um θ que ia de 0 a 2π e um φ que ia de 0 a π. Esse era o domínio da parametrização que nós mais utilizamos da esfera. Mas para frente eu vou mostrar outras parametrizações da esfera para vocês. Mas hoje nós estamos ainda com aquela clássica. Qual que é a parametrização clássica que nós utilizamos? Se a esfera é de raio A, isso é A ou R fixo, ou ρ fixo, o que você quiser. Seno φ cosseno θ. Y, A, seno φ, seno θ. E Z igual a A cosseno φ. Θ de 0 a 2π. Φ de 0 a π. Qual a imagem da parametrização da esfera? É a esfera. Esfera de raio A. Vamos ver onde que o bordo dessa parametrização vai parar? Primeiro, toda a reta em que φ é igual a π e que θ varia de 0 a 2π. Toda aquela reta em que φ é igual a π vai parar num ponto. Seno φ é 0, porque é seno de π. Cosseno φ é 0, porque é seno de π. Então, x e y são 0. A cosseno de π, que é menos 1. Toda essa reta vem parar no polo sul. Colapsa num ponto. Isso não faz parte do bordo. Isso não é bordo. O bordo tem que ser coisa regular. Não pode ser uma função constante.
Tem que ter derivada não nula, tem que ser uma curva regular. Toda a reta vinda do φ igual a zero e θ variando de 0 a 2π, o seno é zero, o seno é zero, só que agora o cosseno é 1. Toda essa reta vai parar no Polo Norte. Isso não faz parte do bordo. O que acontece quando o θ é zero e o φ varia? Agora eu pego θ zero e o φ varia. θ zero, o cosseno é 1, o seno é zero, então o y vai ficar constante igual a zero, porque o seno é zero, portanto vai ficar alguma coisa no plano xz. No plano xz vai ficar a seno φ, a cosseno φ. Equação do que é isso no plano xz? A seno, a cosseno. Uma circunferência de raio A, no plano xz. E o y zero. Só que o φ só varia de 0 a π. Então não é uma circunferência inteira. É uma meia circunferência. Tudo bem? Em que o x é sempre positivo, porque o x é a seno φ com φ de 0 a π. Então é esta semicircunferência. Um meridiano, se nós estivéssemos falando de um globo terrestre. E quando o θ é constante igual a 2π e o φ varia? Bom, periodicidade da função seno e cosseno. O cosseno continua dando 1, o seno continua dando 0, o y continua dando 0, o x continua sendo a seno φ e o z igual a cosseno φ. É a mesma curva percorrida duas vezes. Então essas duas aqui se identificam nesta azul. As duas laranjas, uma vai no polo norte e uma vai no polo sul. Então, o bordo tem que estar contido no bordo. A curva azul foi percorrida duas vezes. Os pontos laranja não são regulares. Ninguém é bordo. Qual é o bordo da esfera? Vazio. Ou, a gente costuma dizer, é uma superfície sem bordo. As superfícies fechadas costumam ser sem bordo. Isso fez sentido para vocês? Cubo. Vamos ver se vocês já estão desenvolvendo a intuição para entender o que é bordo. O que vocês acham que vai ser o bordo do cubo? Ser vazio. Existem muitas maneiras de parametrizar uma superfície. Como é que seria uma parametrização do cubo? A gente não faria uma única parametrização. A gente faria uma parametrização para cada face. Cada face é um plano e eu parametrizaria 6 planos e daí grudaria para fazer a superfície do cubo. Esse gesto de grudar identifica duas componentes. Eu parametrizaria, primeiro, vamos olhar, por exemplo, a tampa de cima. Faria uma parametrização deste pedaço de plano aqui, um quadrado. Fiz uma parametrização normal e eu estou vendo o bordo. O bordo do quadrado é formado por 4 segmentos. Só que aí eu faço uma outra parametrização para outra superfície que eu vou colar aqui. Uma superfície lateral. E colo. Aí aquela componente do bordo foi percorrida duas vezes. E aí não é mais pertencente ao bordo. Isso vai ocorrer com todas as arestas. E aí o bordo é vazio. Uma das razões que é chato definir rigorosamente o que é bordo é justamente essa possibilidade de eu ter uma superfície que é uma colagem de pedaços. Quando é uma colagem de pedaços, fica muito difícil de descrever o que eu estou falando. A gente enxerga e fica chato de escrever. Por isso que eu disse que eu estou fazendo uma ideia intuitiva, não estou escrevendo uma definição formal. Todo mundo entendeu que o bordo do cubo é vazio? Que o cubo é uma superfície sem bordo? E se eu tirar faces? Será que o cubo ainda continua sem bordo?
Não, aí vai ter bordo. É só eu ver quais faces que foram percorridas uma única vez. Aquelas que forem percorridas uma única vez vão fazer parte do bordo. Aquelas por onde eu fiz uma colagem, isso corresponde a percorrer 2 vezes e não é parte do bordo. Exemplo, vamos pegar um cubo com menos 2 faces. Eu vou pegar sem 2 faces adjacentes. Não sei se meu desenho está autoexplicativo. Vamos olhar esse desenho. Eu não disse que faces que eu tirei. Sabe que faces que eu tirei? A de cima e a da direita. Como que eu estou tentando comunicar isso para quem está vendo o desenho? Vocês viram que eu deixei essa linha aqui cheia? Porque você está vendo aquela linha. E por que você está vendo a linha? Porque eu tirei a face da direita. Você viu que eu deixei essa linha aqui cheia? Por que eu desenhei cheia? Porque eu tirei a face de cima, então você está vendo aquela linha. Aqui está pontilhado porque a face da frente não deixa ver. Esse é o código de fazer esse desenho, né? Vocês conseguiram interpretar o desenho? Então eu tirei a face direita e a face superior. Agora é um cubo com 4 faces. E 2 faces foram retiradas. Agora ele tem bordo. Aquelas faces onde estão colando faces do cubo não fazem parte do bordo. Então, onde eu tenho colagem de 2 faces, não são componentes de bordo. Onde a aresta apareceu uma única vez, faz parte do bordo. Quantas arestas vai ter o bordo? Só para ver se vocês já adiantaram. 6 arestas na componente do bordo do cubo. O bordo deste cubo é formado por estas 6 arestas que eu vou marcar agora em cor de laranja. Que são as 6 arestas que foram percorridas uma única vez. Isso é o bordo da superfície.